Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores! Hoje eu quero ensinar para vocês este sobretudo aqui que eu estou fazendo nesse momento, mas provavelmente você já viu pronto, né? Então, olha só como eu tô gravando isso aos poucos, né? Então, vocês já viram o resultado aí. Eu vou usar essa linha aqui, que é a linha Felpa da Têxtil Piratininga. Ela tem 110 metros, tem 200 gramas aqui, deixa eu ver aqui. O tex dela 1515. É uma linha, gente, ela tem 95% de algodão e 5% de poliéster. Eu acredito que seja o fiozinho que faz esse negocinho aqui ficar assim, ó, o poliéster, porque o resto é algodão, tá vendo? Olha só que coisa mais linda que ela é. Tem muita gente, às vezes, tem dificuldade de mexer com esse tipo de linha, mas eu vou ensinar vocês alguns truquezinhos que vai ser bem legal. Vou deixar na descrição para vocês quantos novelos eu gastei desse fio, porque eu ainda não sei, como eu tô falando, tô fazendo aqui agora. E aí eu deixo aí direitinho quanto foi que eu gastei. Eu vou usar aqui, ó, uma agulha número 6 milímetros, tá? A indicação aqui é até 4 milímetros, porém, pra mim, eu tenho ainda um ponto mais largo, eu preferi fazer ela na 6 milímetros. Outra diquinha que eu quero dar pra vocês estão vendo que aqui, ó, eu tô tirando do centro do novelo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço isso, ó. Abro aqui, ela tem um conezinho aqui, ó, um rolinho de papelão. Eu fecho ele assim, o novelo, e dobro ele assim. Ou seja, eu consegui dobrar o novelinho lá dentro, ó. Ó, o novelinho não. Esse conezinho de papel, eu consegui dobrar ele lá dentro, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, e vou puxando ele assim, ó. Desse jeitinho. Se tiver qualquer outro cone cone não, qualquer outro novelo que tenha esse negocinho aqui, ó, de papelão por dentro, você pode fazer a mesma coisa, ó. Tirei e puxei, tá vendo? Não é difícil. Eu venho aqui e puxo do centro. Puxei, abro aqui, eu vou encontrar a pontinha do fio. Eu posso puxar aqui, ó, que eu vou encontrar a pontinha do fio que eu tô usando, ó. Pronto, puxei, ó. E assim, esse aqui ainda foi mais rolinho do que eu puxo normalmente. Às vezes eu consigo achar bem a pontinha. E puxo, e vou tirando aqui, já deixo ele envolvido. O felpa, por enquanto, só temos essa cor aqui, que é a cor macadâmia, tá? Então, dito isso, vou usar alguns marcadores. Às vezes, pra gente poder marcar ali o lugar que a gente vai fazer os nossos arremates, os nossos alinhavos, as nossas finalizações, tá? Vou usar tesoura e repetindo a agulha número 6. Vou usar também, gente, peraí que ela já sumiu. Ah, tá aqui. A cola pano também da Têxtil Piratininga. Pra quê? Pra fazer acabamentos. A gente vai trabalhar com square. Então, o square tem muitos arremates. E a cola pano é bem indicada porque ela não sai na água. Então, eu gosto de colocar ali um pinguinho de cola nos arremates para poder ajudar a gente a deixar a peça mais segura, tá? Então, também vou usar essa cola pano aqui. Dito isso, bora fazer o nosso square. Pessoal, vamos lá. Olha só, esse é mais um adendo que eu faço. Cada novelo desse aqui de felpa, que consta 110 metros, eu consigo fazer 4 squares e mais metade do outro, tá? Então, caso você queira fazer um casaco menor do que o meu, com a mesma quantidade de pontos e tudo, você vai saber que pro meu square, do jeitinho que eu vou ensinar vocês, esse novelo aqui, vai dar 4 squares e mais metade do outro, ok? Então, fica com isso aí na sua cabeça. Bora começar aqui, então, o nosso squarezinho. As dicas que eu falei com vocês que eu ia dar também, essa é uma. Da agulha mais grossinha, por quê? Porque esse fio, ele dá uma agarradinha, ó. Ele dá uma agarradinha mesmo, é normal. Mas a gente consegue, ó. Devagarzinho a gente vai conseguindo. Vou fazer aqui 6 correntinhas. Uma, ó, larguinha. 2, 3, 4... 5, 6. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo desmanchar depois se eu errar, parará. Quando você usa uma agulha mais larguinha, ó, não é difícil de você
Ele agarra um pouquinho? Agarra, mas não é difícil de desmanchar. Você não vai desmanchar com aquele deslize todo, mas consegue, tá? Então, vou voltar aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou fechar com um baixíssimo. Pronto. Fiz aqui um anel aqui de correntinhas. Vou deixar o meu fio pra cá e vou aproveitar para já ir escondendo. Subir 2 correntinhas, perdão. Falei errado. Eu já esqueci o que eu tô fazendo, gente. 2 não é 3 correntinhas mesmo. Eita! Então, perdão, 3 correntinhas. Eu fui olhar agora ali o square que eu tinha esquecido. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui dentro desse nosso anelzinho que nós fizemos de correntinhas, nós vamos fazer mais 15 pontos altos, ó. Eu fiz agora contando com a correntinha, tem 3, mas aí ao todo são 16. Além do cordão de correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 15, contabilizando total 16 pontos altos. Assim, vou fazer aqui mais uma vez aquele esquema de desmanchar para vocês verem que, ó, não é difícil desmanchar, ó. Agarra um pouquinho às vezes, mas não é difícil desmanchar, ó. Tá vendo? Não é. Então, vou fazer aqui os meus 16 pontos altos, total, contando com as correntinhas, e já volto, ok? Vou fazer aqui dentro desse anel e já tô voltando. Bom, chegamos aqui, eu venho aqui na minha terceira correntinha e fecho com um baixíssimo, ficando assim. Esse pedacinho de fio que sobrou aqui, você pode já cortar, já tá dentro do anel ali, a gente já conseguiu. Aqui, ó, como que mostra aqui o algodão dele, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Vamos lá, fizemos aqui. Ju, eu não estou usando esse fio, estou usando o outro. Posso usar outra agulha? Pode. Posso usar outro fio? Pode, gente. Vai depender do tamanho do square que der o seu. Mas eu vou explicar aqui de uma maneira que você consiga fazer um square do jeito que você quer, do tamanho que você quer e o tamanho que você precisa, tá? Então, vamos lá. Vou subir aqui, ó. Nessa parte é a mesma coisa para todo mundo. 2 correntinhas. No mesmo lugar dessa correntinha que eu fiz aqui do baixíssimo, eu vou fazer mais meio ponto alto. Pronto, ficando assim com 2. Laçada na agulha, venho no próximo ponto e faço mais meio ponto alto. Vou de novo, mas laçada na agulha no mesmo ponto aqui, seguinte, vou fazer mais um. Ficando com 4 laçadas aqui na agulha, ó. E 2 pontos em um ponto e mais 2 em outro ponto. Fechei. Todos juntos. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha, venho no próximo ponto vago aqui da carreira e vou fazer metade de um ponto. Laçada na agulha, venho de novo e faço metade de outro ponto. Venho mais uma vez aqui e vou para o próximo ponto dessa vez. Então, a gente vai usar sempre 2 pontos altos da carreira anterior para fazer esse nosso ponto da pétala. Venho aqui e faço metade. Laçada, venho aqui e faço metade de novo. Ó, fecho tudo. Dessa vez, eu vou ficar com 5 laçadinhas, ó. Diferente do outro que eu fiquei com 4, porque aqui a gente só tinha correntinha, tá? Fiquei com 5, vou puxar todas juntas e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Ju, se eu fizer 3 correntinhas, a minha pétala tá fazendo assim. Faça 4. Ah, com 3 tá ficando muito largo. Faça 2. Ok? Então, já te mostrei aí o caminho certo para você fazer o seu square bem bonitinho. Venho pro próximo ponto e faço metade de um ponto. Laçada no mesmo, eu vou fazer metade de outro ponto. Laçada, agora eu vou no próximo e faço metade. Então, olha só, mais uma metade, ficando aqui com 4 pontos, 5 laçadas na agulha, fecho todas juntas e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Então, o que a gente pode ver aqui? Eu fiz 16 pontos altos e vou ter 8 pétalas, porque eu vou usar sempre 2 pontos, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas pétalas, vou seguir aqui fazendo a mesma coisa. No próximo ponto, eu faço 2 metades de um ponto alto. No próximo ponto, eu faço mais 2 metades de um ponto alto. Assim. E aí, eu fecho todas juntas. Faço 3 correntinhas e tá ficando aqui a minha flor pronta. Vou terminar as minhas 8 pétalas e volto. Vocês estão vendo que eu tô conseguindo deslizar o fio na agulha tranquilamente? Não tem problema? Então,
É uma delícia trabalhar com esse fio, pode confiar. Não é ruim. Às vezes pode ser que você fique um pouquinho confusa no início, mas ó, tranquilo, eu já fiz um monte de square, gente. E não tive problema, tá? Então, vou continuar e já volto. Olha só, gente, cheguei aqui na minha última, eu vim mostrar isso pra vocês. Fica aparecendo aqui que você tem mais um ponto aqui, mas você não tem. Esse aqui, ó, é o baixíssimo que você prendeu sua correntinha. Então, esses aqui são os nossos 2 últimos pontos. Fiz os meus 4 pontos, vou fechar todos juntos, vou fazer 3 correntinhas e venho aqui em cima do nosso fechamento e fecho com um baixíssimo. Pronto, ó. Pode dar uma ajeitadinha, que vai dar tudo certo. Ó, tá vendo? O ponto se ajeita. Tá vendo? Chegamos aqui, eu fechei com um baixíssimo em cima do nosso fechamento. Mas eu vou vir aqui pra dentro dessa nossa argolinha aqui. Vou subir 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou fazer aqui mais 2 pontos. Porque nessa parte aqui, nós vamos fazer a nossa curvinha do square. Então, eu tenho 3 pontos aqui. Depois desses 3 pontos altos, eu vou fazer o quê? Laçada na agulha, venho aqui dentro da nossa argola e vou fazer um ponto alongado. Qual é o ponto alongado? Ele é basicamente o mesmo ponto alto, porém, a gente vai dar uma alongada nele. Laçada na agulha, vem aqui dentro, ficamos com 3 laçadas. Tiro somente a primeira e fico com 3 laçadas de novo. E agora, a gente faz realmente o ponto alto, que a gente tá acostumado. Ou seja, esse aqui ficou mais alto. Vou fazer mais 3 pontos altos normais para repetir a nossa sequência. E aquele ponto alto alongado é o nosso canto do nosso square, ó. Ficando assim, ok? Entre um canto e outro, eu vou colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Agora, a gente vai fazer mais um canto. Então, é a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, a gente faz um alongado. Gente, agora que eu vi que meu esmalte tá todo ruim. 1, 2, 3 pontos altos agora, ó. Pronto. Ó, vou puxar aqui e vocês vão ver que o nosso square vai começar a se formar. Entre um canto e outro, 4 pontos altos. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Vou fazer mais um canto. 1, 2 e 3, um ponto alto alongado e repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Entre um canto e outro, 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Agora, aqui ficou fácil. Sobrou o quê? 2 cantinhos. E agora, a gente tem, depois desse aqui, um canto e depois um reto. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Vou fazer aqui o meu canto, que são 3 pontos altos, um ponto alongado mais 3 pontos altos, e depois 4 pontos altos. Vou fazer aqui e já volto. Chegamos aqui e eu vou fechar com um baixíssimo em cima da terceira correntinha. Vamos lá. Ju, eu sou magrinha, não preciso de um square muito grande. Ó, isso aqui, se você tiver uma placa de blocagem, é a melhor coisa que tem na vida pra você acertar esse square. Ó, ele vai ficar quadradinho mesmo, ó, desse jeitinho aqui. Vou medir pra vocês quanto que tem aqui esse meu. Deixa eu encontrar a fita, peraí. Olha só, esse square aqui, ele ficou com 15 centímetros. Então, com certeza, ele tem 15 por 15, tá? Ele ficou com 15 por 15. Eu preciso de mais uma carreira para mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais gordinha. O meu square, ele vai ficar deste tamanho aqui. E eles ainda não
não foram pra placa, então, ó, ele tá assim. Mas também você não se preocupa não, que ele se ajeita depois no corpo também. Ó, tá vendo? Eu preciso aumentar. O meu, já vou até medir de uma vez, vai ficar com... Ó, deixa eu ajeitar ele bem certinho, pra gente poder saber com certeza, porque o outro eu estiquei, né? Ó, depois que ele estica bem bonitinho pra ele ficar bem quadradinho, 19 centímetros, tá? Pra vocês terem uma noção. O que que eu fiz, gente? Eu medi, né? Coloquei no meu busto, no meu ombro, coloquei um assim, um para um lado, outro pro outro no ombro, e fui medindo pra ver se ficaria legal pra mim. E o que que você vai fazer? A mesma coisa, entendeu? Ju, eu sou mais magrinha. Ai, meu ponto é mais apertado. Vocês vão pegar do jeito que eu vou ensinar vocês montarem e vai medir em vocês, entendeu? Não adianta vocês mandarem pra mim assim, me ajuda, me fala quantas correntinhas, quantas eu tenho. Não. Vocês vão ter, porque assim, eu não sei o ponto de vocês, não sei o fio que vocês estão usando, então assim, vocês vão ter que ter um trabalhinho aí de fazer o square e montar em você pra ver se vai ficar legal. Faz alguns, para você já começar a ter uma noção. Eu vou mostrar pra vocês, você vai precisar fazer pelo menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 squares. Pra você ter uma noção de cava que você vai ter aqui, tá? Então, você vai ter que fazer 5 squares e montar e ver se vai ficar legal no seu braço. Aí, se vai ficar legal no seu busto, se vai dar certinho. Essa medida você vai ter que fazer, entendeu? Eu já fiz aqui a minha pra eu poder ter uma noção até de quanto que eu ia gastar. Mas eu ainda não fiz a conta, não. Só tava montando ali e resolvi gravar aqui pra vocês o square antes que eu esqueça como que eu fiz. Ai, no início já deu uma titubeada, tá vendo? Então é assim mesmo. Bom, chegamos aqui, ó. Pra quem vai fazer mais uma carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto, que a gente lembra, tem 3 pontos altos aqui. Então, a gente vai fazer 3 pontos altos. Normal. Igual a gente tá fazendo, um em cima do outro. Agora, a gente vai chegar em cima do nosso ponto alto alongado, que é esse aqui. Em cima do ponto alto alongado, nós vamos fazer um ponto alto, um alongado, isso tudo no mesmo. E mais um ponto alto. Pronto. Fizemos aqui o nosso cantinho. E agora, nós vamos repetir ponto alto sobre ponto alto. 1, 2 e 3 pontos altos, o que a gente já tinha, né? Ó, assim, nós fizemos uma quininha aqui e repetimos os nossos pontos altos. Em cima dos nossos 4 pontos altos próximos, só ponto alto, porque a gente quer ele reto aqui. Então, só vamos fazer pontos altos. Não tem mais nada aqui, só pontos altos. E aí, a gente vai seguir fazendo essa nossa carreira assim. Vou fazer de novo o canto. A gente tem aqui 3 pontos altos. Vamos fazer 3 pontos altos. Chegamos no ponto alto alongado, é aqui que nós vamos fazer um ponto alto, um alongado e mais um ponto alto no mesmo ponto alongado que a gente tinha ali na carreira anterior. Pronto, já fizemos a nossa quininha. E agora, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou terminar o meu aqui e já volto para explicar mais para vocês. Olha só, gente, cheguei aqui, pra mim, eu já vou acabar aqui esse square, que ele vai ficar em torno de 19 centímetros. Ele deve ficar até com 20, né, gente? Porque o ponto chega no lugar depois, né? E aí, a gente já sabe. Vou fazer aqui o seguinte, eu resolvi fazer todos os meus squares e depois emendar. Ó, vou chegar aqui e vou puxar o meu fio. O fio não é difícil de puxar, foi aquilo que eu falei com vocês. Ele pode agarrar um pouquinho? Pode. Eu tava pegando também o lugar errado, né? Mas é só você vir puxando aqui, ó, e ele vai vindo. Ó, resolvido isso, peguei um pedacinho do fio e vou fazer um acabamento aqui pra gente poder ir fazendo todos os squares que a gente precisa e depois emendando. Ju, eu quero fazer um casaco menor. Pode fazer. Você vai fazer aí a sua quantidade de square pra fazer a sua manga. E aí, depois, você vai colocando embaixo até a altura que você quiser. Ó, chegamos aqui nas nossas 3 correntinhas, eu vou pegar, ó, nessa correntinha do ponto alto que tá próximo. Venho aqui, coloco por baixo
jogo pra cima aqui assim, ó, que a gente vai fazer essa partezinha de cima dessa nossa correntinha. Volto aqui no outro, por dentro, já saindo naquela laçadinha dali de trás, ó. E puxo mais uma vez. Pronto. Fiz aqui a nossa correntinha de cima. Eu volto aqui pegando essa laçada da correntinha que tá aqui, ó, e dentro daquela que a gente fez e já jogo aqui pra cima pra gente poder depois arrematar esse fio. Ó, nesse aqui eu não passei cola agora não, tá? Eu vou passando cola de acordo com o que eu vou fazendo. Gente, ó, de acordo com o que você vai fazendo assim, ó, ele já vai virando um squarezinho, tá vendo? Como que ele fica? Por isso que às vezes a placa de blocagem é muito boa, porque você deixa lá esticadinho. Você pode usar também um alfinete. Ah, sabe, tem uma seguidora minha que usa, sabe o quê? Isopor. Pega uma placa de isopor, pega palitinhos de churrasco e deixa firme lá. Também é legal. Então, agora, gente, ó, nós vamos fazer... Eu fiz muitos squares, ó. Muitos squares. Pra eu poder saber e mostrar pra vocês. Ó, nesse início aqui, eu coloquei no meu ombro... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei no meu ombro um square pra frente, outro square pra trás. Tá vendo? E mais um aqui, tipo no busto, tá vendo? Um aqui e outro aqui. E embaixo do braço, eu coloquei mais um, tá vendo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 carreiras de squares em uma lateral nossa, tá? E isso a gente vai fazer para os 2 lados. E aqui no centro, mais uma nas costas, ok? Então, nós vamos fazer assim. Vou ensinar como que a gente vai emendar os squares. Ju, eu prefiro fazer com pontos baixíssimos. Fica à vontade, gente. Eu não quis fazer com pontos baixíssimos, por quê? Porque esse fio, ele gruda. Então, para eu não ter problema, eu preferi ir alinhavando. E como eu estou vendo o que eu tô fazendo ainda aqui, eu não quis, não. Juro pra vocês, não quis. Várias desculpas para usar, só fazer isso daqui, porque vai dar no mesmo, tá? Então, eu preferi não fazer assim. Para eu arrematar, já tô com agulha na mão, então eu preferi assim mesmo, ó. Pega uma agulha de tapeçaria bem grossinha, bem larguinha. E o que a gente vai fazer para emendar os nossos squares? Repetindo, ó. 3 aqui, um para debaixo do braço, vou subir até mais um pouquinho. Um para debaixo do braço, 2 aqui. Esse aqui tá no meu peito. Essa parte aqui é do meu ombro. Então, coloquei um para cá, outro para cá, tá? Assim. Vou mostrar para vocês como que eu vou emendar os squares. Vou descer mais um aqui, ó. Vou colocar pelo lado do avesso com o lado do avesso. Pronto. Tá vendo aqui? Eu posso vir aqui, trazer meu fio pra cá, se eu fizer um fio grande, ou eu posso deixar ele pra cá mesmo, ó, e vir escondendo ele. Pra que eu falei pra vocês que a gente talvez precisasse de um marcador de pontos? Olha só, pra te facilitar, procura aqueles 3 pontos que você fez aqui, ó, no cantinho, vai passar um caminhão, tá fazendo barulho. Ó, tá vendo esses 3 pontinhos aqui que a gente fez no cantinho? A gente vai pegar aquele alongado que tá aqui, ó. Se você quiser virar ele para você ver ele melhor, ele é aquele do centro, tá vendo? Nós vamos pegar a laçada dessa laçadinha aqui dele, ó. Temos 2 laçadas. Eu vou pegar dessa aqui, que tá para trás, vou prender aqui e vou prender no meu próximo aqui também, ó. Peraí. Meus 3 estão aqui, ó. Os 3 estão aqui e ele tá preso aqui. Ele já tá preso aqui, porque é grande mesmo. E aí, ó, prendi. E eu sei aonde eu vou prender ele aqui. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. 3 aqui, ó, os meus 3 aqui, o meu ponto do centro é esse aqui. Então, eu pego a laçada dele aqui, prendo aqui, com a laçada do próximo. Ó, os 3 aqui, ele tá aqui, ó, com a laçadinha aqui do próximo. Procuro aqui a minha laçada, que isso aqui te ajuda a você não se perder, ó. Peguei aqui a laçada dele. Deixa eu ver se eu tô mostrando, tô. E prendi, ó. Tá vendo como fica muito mais fácil pra gente poder entender? Como eu já sei que os meus 3 aqui eu vou usar, eu posso até ir já colocando mais aqui, ó. Porque de acordo com o que eu vou fazendo aqui, eu posso ir reto, depois vir fazendo assim, ou eu posso fazer aqui, entendeu? Depois venho aqui, depois vou no próximo. Tanto faz. Eu daqui, eu prefiro ir reto até lá e depois eu emendo aqui as laterais, entendeu? E como que nós vamos fazer essa emenda? Assim, ó. Com esse fio aqui, já tá marcado aqui onde eu vou iniciar, ó. Então, eu já venho aqui, ó. Vamos pegando. Quando ele fica um pouquinho mais grosso, ele realmente não vai deslizar direito. Venho aqui, gente, como esse fio, ele é bem cheio de... é todo chanfradinho, ele segura bem. Então, eu já dou um nozinho aqui e jogo ele pra lá, ó.
Pronto, joguei ele pra lá, venho aqui e começo a fazer os nossos alinhavos. Vou para o próximo ponto, que é esse aqui, pego essa laçadinha de trás, junto com a laçadinha do próximo aqui. Jogo esse fio pra cá, que eu vou começar a fazer o acabamento dele, ó. Vou puxando, tá entendendo, ó? Como é um fio mais grossinho, se eu ficar fazendo em pontos baixíssimos, eu preferi fazer assim, ó, que ele me deixa mais segura, ó. Venho aqui de novo, venho nesse próximo, vou no próximo, ó. E aí, vou alinhavando aqui, ó. Segurei ele. Vou no próximo. E assim eu já tô aproveitando pra esconder aquele meu fio ali, que eu dei o primeiro nó, ó. Pronto. Ó, e vou no próximo. E assim, gente, eu vou até ali do outro lado. Simples assim, ó. Tá vendo? Eu vou puxando aqui e vou fazendo o meu alinhavo bem bonita, ó. Já vou mostrar como que vai ficar. É moto, hoje é tudo, ó. Pronto. Vou fechar aqui, pronto. Olha só, esse aqui, ele já tá chegando aqui no final. O que que eu faço aqui agora nesse momento? Pego a minha colinha. Tirei a tampa dela, porque eu tô usando ela constantemente. Ó, e já deixo aqui coladinha a minha pontinha ali. E já posso até cortar. Ela não seca direto, rápido não, tá, gente? Mas já colei ali e posso seguir o meu processo aqui tranquilamente. Tem algum telefone tocando, peraí, gente. Um telefone tocando, ó. E assim eu vou continuar aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, esconder o fio também, tá, gente? Ó, é só pegando ponto com ponto. Aqui a gente tem ponto com ponto. Só toma cuidado pra não repuxar, tá? Porque aqui, ó, a gente precisa que ele fique quadradinho. Ó, já peguei esse aqui, não. Então, vou pro próximo aqui. E assim, eu vou fechando aqui os meus squares, ó. Peguei aqui, deixa eu ver se é esse, não, esse aqui, ó. Peguei aqui. Já tô chegando aqui aonde a gente fez aquele arremate, ó. E aqui agora a gente vai seguir fazendo isso e agora começar a esconder esse fio aqui também, ó. Entenderam? Assim mesmo. E aí, pros cantinhos, ó, chegamos aqui. Pros cantinhos, a gente tem esse ponto aqui e esse ponto aqui. Deixa eu jogar esse aqui pra cá, porque olha só, eu acabei não escondendo ele. Peraí que daqui a pouco eu escondo ele melhor. Pronto. Pros cantinhos, é isso aqui. Eu vou sempre ligar a ponta com a ponta. Ó, vou pegar aqui de novo e já vou pegar aqui, ó, os três aqui, esse aqui. Eu já vou ligar esse aqui com as minhas pontas aqui, ó. Eu já tá ligado aqui, eu posso fazer assim e assim, ó. Os três aqui, ó, pra não ficar um buraco, ó. Pronto, fechei os três juntos, tá vendo? E posso seguir fazendo um com o outro aqui. O segundo daqui com o segundo de lá. Cadê ele? Esse aqui, deixa eu ver se esse aqui... Não, esse aqui é também o do meio, peraí. Esse aqui também é o do meio, ó. Então, eu vou pegar aqui também, ó. Pronto. Agora, eu venho aqui no segundo daqui com o segundo de lá. E como a gente tá costurando, ó... Olha lá como que ficou certinho, tá vendo? Eu juntei aqui o miolo, tá vendo? Juntei todos eles e vou continuar seguindo, fazendo. Se você quiser descer e fazer aqui também. Lembrando sempre de unir os quatro da ponta. Vai dando a voltinha ali, vai alinhavando e vai fechando. Gente, é só isso. Aí, como fica do outro lado? Assim, ó. Tá vendo? Ó, ele fica com essa nervurinha aqui, eu gosto. Se você quiser fechar todos eles juntos, pode ficar à vontade. Mas eu prefiro que fique essa nervurinha aqui. Então, ó, você vai fazer... Agora é só montagem. É montagem grudando um no outro. Só isso. Você vai fazer aí a quantidade que você deseja e vai grudando. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês em qual lugar que eu coloquei, tudo certinho. Talvez faça um desenho, mostro para vocês. Posso mostrar no casaco grande, coloco ele em mim. Mas eu vou começar a montar aqui e já mostro para vocês qual é a sequência que eu montei o meu casaco. E depois os acabamentos, como que nós vamos fazer, ok? Tem a manga também, tem tudo isso. Mas vai aí emendando o seu, faz essa partezinha repetindo, faz essa parte aqui, ó, que é a melhor agora para você saber quanto que você precisa, o tamanho que você precisa, para você... Esse aqui, ó, esses 5 squares aqui, ó, é o melhor que você tem a fazer agora. Fica metade pra cá, metade pra lá, embaixo do braço, 2 pra frente e 2 pra trás. E aí, você coloca como um colete.
pra ver se tá tudo legal pra você e se você precisa fazer mais uma carreira. Ju, mais uma carreira ficou muito grande pra mim, mas eu ainda preciso de uma carreira. Faça em meios pontos altos aqui, ó. Não faz um ponto alto, faz em meio ponto alto e na quininha faz um ponto alto só, ao invés de um ponto alto alongado, porque ele vai ficar um pouquinho menor. Entenderam? É esse sistema que vocês têm que ficar na cabeça aí. Caso você precise de mais uma carreira, é ponto sobre ponto. E quando chegar no terceiro ponto aqui, ó, nesses 3 aqui, no do meio, que é o alongado, você faz os 3 igualzinho eu fiz. Não vai dar erro, tá? Então, vou fazendo o meu aqui e já volto mostrando praticamente ele quase pronto. Olha só, gente, eu fiquei com dor na consciência, aquela coisa, né? E vim aqui mostrar pra vocês, ó. Eu fiz uma lateral, tô fazendo a outra, ó. 4 peças. O que que eu fiz? Emendei aqui, tudo do lado avesso. Então, ela ficou assim. Aqui em cima é o nosso ombro e perdão. E aqui, ó, é a parte do nosso busto. E agora, o que que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, ó, uma peça entre esses 2 aqui, virando 3, ó. Vou colocar do lado avesso pra gente ver. Venho aqui, ó, vou colocar aqui, não vou prender certo, não. Só aleatoriamente pra vocês verem aonde que nós vamos costurar aqui. Ó. Vou colocar aqui. Aqui eu vou fazer aquela volta, que aí eu venho fechando tudo. Vou prender aqui só pra dar uma noção. Embaixo ali, depois a gente vê, ó. E vou prender aqui, ó, tá? Vou costurar aqui, vou costurar aqui. E aí, assim, ó, eu fiz a minha outra parte do outro braço, né? Ó, vamos ficar assim com 2 laterais. Eu já tô prendendo mais, ó, tá vendo aqui que eu já prendi mais? Nós vamos ficar assim com as 2 laterais, tá vendo? Essa lateral é do lado de cá e essa lateral do lado de cá. Entenderam? Ó, depois a gente experimenta. Se você achar que ficou legal assim, ó, para as suas costas, ok. Senão, a gente vai colocar mais aqui no meio. Eu vou ver pra mim como que vai ficar. Vou vir aqui e vou medir pra ver se vai ficar legal. E já volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha só. É aquela história. Eu coloquei até o coisa mais pra cima. Ó, aqui a gente tá... Aqui, ó. Olha só, eu fui colocando aqui direto pra depois vir descendo, costurando tudo de uma vez, ó. Tá vendo? Esse aqui nesse caso. Então, eu fiz os 2 lados. Tá vendo? Aqui, ó, um lado e outro lado. E agora, pra mim, eu acredito pra você, se você fizer um square menorzinho, você vai precisar de um aqui, ó. Porque aqui, ó, é a parte do nosso pescoço. Então, eu vou colocar assim, né? Claro que é do lado avesso. Eu vou colocar um aqui, outro aqui. E vou descer colocando aqui. Esse é o tamanho que vai ficar o meu casaco. Aqui tem a manga ainda, né, gente? Que a gente ainda não fez a manga. Ó. Ficou aqui mais ou menos, deixa eu ver aqui como que vai ficar. Deixa eu... Mais ou menos uns 51 centímetros, tá vendo? Que vai ficar de um lado ao outro. Vocês não viram nada, porque eu medi e não apareceu pra vocês. Ó, 51 centímetros. Então, agora eu vou costurando aqui, costurando os outros aqui e vou fazendo o tamanho, a altura que eu quero. Depois, eu volto com a nossa manga. Ok? Gente, é o seguinte, ó, fiz aqui, ó, os 3 de trás, os da frente, tudo bonitinho. O meu ficou com 6 carreiras, tá? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Ficou enorme, ficou até na minha canela, não, até mais, ficou bem grandão, tá? Depois eu mestro pra vocês no final do vídeo pra gente ver. E agora, eu estou aonde? Eu estou na minha manga. O que que eu decidi fazer? Se eu colocasse aqui, minha gente, 3 squares, essa manga ia ficar muito largona e não é a minha intenção. Eu não quero manga larga. Então, nossa, olha a minha unha, gente. Eu fiz a minha unha de novo pra poder ficar bonitinho pra vocês e ela já rasgou, coisou todinha. Porque ontem eu fui arear uma panela. Ai, esquece minha unha. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a manga. A manga vai ficar assim, ó. Aí, vocês vão ver aqui, ó, o que que eu fiz? Eu fiz uma parte aqui maior aqui, pra que aqui embaixo fique mais assim no ombro, ó. E que a gente conseguisse fazer essa extensão aqui, pra que a gente conseguisse usar somente 2 squares. Porque o braço da gente é mais fininho, né, gente? Então, eu fiz de um jeito pra eu usar somente 2 squares. Aqui é um arremate que eu preciso fazer, que eu joguei lá pra trás.
Então, eu fiz isso para usar só 2 squares e a gente vai fazer essa manguinha aqui primeiro para fazer essa extensão, porque outra coisa, se eu usasse 3 carreiras, ia ficar muito maior do que o meu braço. E só 2 ia ficar aqui. Então, eu fiz essa extensão também para ajudar aqui na cava da manga e pra gente poder usar somente 2 squares e ficar mais fininho. Então, nós vamos fazer isso aqui deste lado de cá. Vamos começar aqui, ó. Aqui é o square debaixo do braço, né? Vou trazer vocês mais pra cá pra ficar mais pertinho de mim. E vou ajeitar aqui, peraí. Usando a mesma agulha, tá? Olha só, eu vou usar também esse marcador, porque esse fio aqui, ele meio que confunde um pouquinho a gente. Então, nesse momento aqui, você precisa ter um pouquinho mais de atenção, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, naquele square que tá na parte de baixo do nosso sovaco, né? E vou vir aqui, ó, onde tá essa ligação de um pro outro. Não, pode vir aqui, ó. Nossa, tem alguém descendo a escada fazendo um barulheira danada. Esse aqui que é o do centro, lembra aqui, ó, tá aqui. Então, vamos vir nele, ó. Vim aqui, fiz uma laçada. Vou vir na próxima aqui fazer mais uma laçada. E lá naquele meu, não é nesse, é nesse aqui, ó, que também é do meio. E vou fazer um ponto só, tá vendo? Vou trazer meu fio pra cá que eu vou ir escondendo. Esse ponto aqui é que eu vou marcar pra gente não se confundir. E vou fazer, gente, ponto baixo nessa partezinha de baixo todinha. Deixa eu puxar pra cá. E você pode ir contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, será que eu cortei isso aqui e nem vi? Olha aqui, gente. Peraí, deixa eu fazer um arremate nisso aqui, aguenta aí. Vocês vão perguntar como que eu fiz, ó, eu imitei aqui o negócio, peguei o fio aqui e colei, gente, porque é o único jeito que eu tenho, senão eu ia ter que desfazer tudo. Vou deixar ali secando e vou continuar fazendo. Eu tava no 10, né? Ó, 10, só não posso puxar muito. 10, vou vir aqui, ó. 11, 12, deixa eu ver se vai continuar quietinha lá. Não, vamos apertar isso aqui, porque eu preciso que você colhe. Peraí, gente, que eu vou colar. Coloquei bastante cola aqui embaixo, ó, e deixei colado, tá? Agora eu já esqueci qual o número que eu tava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. 13. Esse 14 aqui a gente vai fazer 1, 2 e vai lá na próxima aqui também, ó. E 3. Então, esse é o número 14, tá? Se quiser pegar aqui também, você pode pegar. Vamos lá. Pra não ficar esse buraco aqui. Peraí. Então, esse aqui é o de número 14. Ah, não, peraí, que esse aqui, ó. Então, peraí. 14, o 15, ó, gente, aqui, ó. Vai vir aqui. Eu tava confundindo ali. 1. Ó. Você pode vir aqui 2. E vem no próximo aqui 3. Pronto. Esse é o de número 15. Fechou direitinho, tá vendo? 15. Agora, aqui em volta, a gente vai fazer, ó, meio ponto. 1, 2 e 3. Contabilizando 18 pontos, tá? Então, nós estamos com 18. Agora, a gente vai passar a fazer pontos altos. 19, 20, 21. Eu vou fazer até ali do outro lado pra ver quantos pontos a gente vai parar, tá? Tô no 21, aguenta aí. Olha aqui, a gente tá aqui com 28, eu só vim mostrar aqui, ó. Quando tiver essa emenda aqui, você pode fazer aqui, ó, 29, pra não ficar um buraco, tá? 30, e assim vai seguindo. 31. Olha só, gente, cheguei aqui, deram 35 pontos. Aí, eu vou fazer 36, um meio ponto. 37, mais um meio ponto. E 38, mais um meio ponto. E venho aqui, vou fazer 1, 2 e essa aqui também, ó, 3. E fechar tudo junto.
38, então eu tô com 39, né? Bom, fechei aqui mais uma vez. E vou seguir fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo aqui embaixo, pontos baixos. Venho aqui, vou fazer uma correntinha, peraí. Uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixo. Já estamos na terceira carreira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. E vou vir aqui e vou fazer uma diminuição com 2 pontos. Então, eu tenho 13. Vou fazer de novo 3 meio pontos, 13, 14, 15 e 16. Pronto. 16. Agora, eu vou seguir fazendo pontos altos até faltar 5 lá do outro lado. Chegamos aqui em 33 pontos baixos. Não, 33. 36. Isso. 33, ó. Aí, eu vou fazer metade, ó, meio ponto. 34, 35, 36. E vou vir aqui fazer uma diminuição com 2 pontos, 37. E vou fechar aqui com baixíssimo. Pronto. Aí, nós vamos começar a fazer aqui, ó, um ponto, vou marcar aqui com o marcador. Vou fazer 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 11 e 12, ok? E aí, a gente vai fazer uma diminuição aqui de 3 pontos de novo. 12, 1, 2 e 3. 13, aí eu vou fazer 3 meio pontos. 13, 1 meio ponto, 14. 14, mais um meio ponto, 15, mais um meio ponto, 16. Vou seguir aqui agora em pontos altos e já volto. Vim até o meu número de pontos 30. 30, vou fazer meio ponto aqui, 31, 32 e 33. Com 3 meio pontos. E agora, eu vou tentar fazer minha diminuição aqui, ó, de 3 pontos, pra fazer o número 34, ok? E aqui a gente terminou. Fiz 34 pontos. Por que eu tô explicando pra vocês mais ou menos assim? Pra vocês também, ah, não, pra mim fica melhor 36 pontos. Ah, pra mim vai ficar melhor menos. Gente, vocês fiquem à vontade. Vou cortar o meu fio aqui agora. Vou fazer o arremate desse fio, porque agora eu vou fazer 2 squares aqui pra mostrar a vocês. Cadê a minha... Gente, tudo some, né? Onde tá a minha agulha agora nesse momento? Vou fazer meu arremate aqui, ó, normal. Ó, vou vir aqui, 34, eu preciso de 34 pontos certinho, eu vou fazer por cima ali e venho aqui por baixo. Ó, eu não tô fazendo nada, o negócio pesa, gente. Ó, esse aqui é o nosso primeiro ponto, eu vou fazer por cima dele. Porque eu não quero um a mais, eu quero 34 pontos. Ó, puxei aqui pra baixo. Vou pegar aqui a minha agulha de arremate e já vou arrematar. Eu achei a agulha... Gente, a agulha tava aqui do meu lado. Só quando você vê e não enxerga, é mais ou menos isso. Ó, venho aqui, essa unha minha tá me dando um nervoso, que vocês estão olhando essa minha unha toda horrorosa. Eu fiz a unha domingo, gente. Hoje é uma segunda-feira. Eu destruí minha unha ontem mesmo. Ó, pronto, fiz o acabamento aqui, vou colocar o meu fio lá pra dentro. Falar nisso, cadê aquele que nós colamos, né? Nem sei cadê. Ah, tá aqui embaixo, ó. Tá coladinho aqui debaixo, ó, que bom. Então, deixa ele quietinho, coladinho aqui. Esse outro pedacinho depois eu corto, ó. Deixa ele quieto aí.
Vou fazer o remate aqui do meu fio, vou fazer 2 squares para mostrar para vocês como que nós vamos continuar montando essa manga. Você pode olhar essa manga e achar ela meio estranha, porque ela tá mais fina, né? Mas, gente, ela vai ficar bonita, pode acreditar que ela vai ficar linda na peça, tá? Confia no processo, vocês já sabem, né? Vou continuar aqui e já volto. Isso aqui é só para mostrar para vocês uma explicaçãozinha mais ou menos, olha só. A manga vai ficar assim, ó. Aqui em cima vai fazer um ombro, tá vendo? E aqui ela vai ficar menorzinha. Aí acaba aqui embaixo, não fica muito embolando. Ficou linda a manga desse jeito, podem acreditar que ela ficou muito bonita no meu braço. Aí tira essa unha, Juliane, que tá horrível. Vou mudar essa unha ainda, gente, aguenta aí. Vou fazer os meus squares e volto para mostrar para vocês como que a gente vai emendar eles e emendar eles aqui. Aqui vocês já até sabem, mas um com o outro, para eu colocar mais uma carreira de cada lado de ponto alto, eu vou mostrar. Olha só, gente, peguei aqui um square e 2. Vou tirar ele aqui, que eu coloquei ele bem numa placa de isoporzinho, que não é isopor isso aqui não, mas eu coloquei com alfinete mesmo, que eu tô sem placa de blocagem. Ó como que o square já fica quadradinho, tá vendo? Fica bem melhor. Mas, olha só, o que nós vamos fazer aqui para emendar esses 2 squares? Vou vir aqui, vou caminhar, depois que eu fiz o meu baixíssimo, vou caminhar até o meu segundo ponto aqui do centro, né, daqueles 3 que nós fizemos. Caminhei até aqui, pronto, ó, tô naquele do meio. Ó, tirei o esmalte da unha, agora ele tá assim, gente, depois eu passo um óleozinho. Melhor do que a unha toda coisa, né? Mas depois eu passo um óleo. Vamos lá. Aí, o que eu vou subir aqui, ó? Uma correntinha só. E vou vir aqui, ó, desse ponto pro ponto próximo aqui, ó. Dos 3 que estão aqui, o do meio. É esse aqui. Fiz uma correntinha, vou vir aqui, vou fazer o quê? Um baixíssimo. Pronto. Vou caminhar até o segundo ponto e vou fazer outro baixíssimo. Nesse momento, eu vou dar uma laçada na minha agulha, vim no meu segundo ponto, que é aqui, ó, e vou fazer um meio ponto alto. Pronto. Vou pro próximo ponto, fazer um baixíssimo, laçada na agulha e venho aqui no próximo ponto e faço um meio ponto. O que que acontece? Esse meio ponto, ele fica parecendo um ponto alto, tá vendo? Se você quiser mais largo, você pode fazer um ponto alto ao invés de meio ponto, igual eu fiz. Pra mim, não tem necessidade. O que que eu vou fazer aqui agora nesse momento? Eu vou continuar andando aqui, ó, com um baixíssimo do lado de cá. Laçada na agulha, venho pro próximo ponto e faço um meio ponto alto. Ó, vou no próximo lá. Eu cheguei a fazer com um ponto alto, mas eu achei que com um ponto alto ficou muito largo, não tinha necessidade. Laçada na agulha, vou no próximo e faço um meio ponto alto. Deixa eu puxar o fio. E assim, gente, eu vou fazendo aqui, ó. Laçada na agulha e meio ponto alto. E vou andando aqui, ó, até lá do outro lado. Por que que eu resolvi fazer assim? Porque eu queria fazer esse aumento, eu aproveitei e já fiz esse fechamento aqui, que na manga ficou muito bonito. Ficaria bonito também em todo o casaco? Ficaria. Só que eu decidi fazer o casaco de square e fui fazendo vários squares, só depois eu emendei. E se eu colocasse essa carreirinha aqui, a mais ele ia ficar muito maior do que ele tá. Se você quiser, fica à vontade. Se você estiver vendo o vídeo antes de fazer, você pode ficar à vontade. Só que eu acho que vai dar mais trabalho. Eu pensando logo no trabalho. Você ir fazendo vários e depois ir emendando, acho que é mais fácil. Mas fica à vontade aí, ó. Tá vendo? Eu já tô até terminando. Vou fazer aqui, ó, até chegar naquele nosso ponto ali do meio daqueles 3, ó. Cheguei aqui no último, vou dar mais uma caminhada, ó. Último ponto, que é dos 3, o do meio, ó. Baixíssimo, e eu venho aqui no último e fecho. Pronto. Tá prontinho. Olha só que bonito que fica. Agora, eu pego aqui e corto meu fio e arremato. Não vou arrematar agora não, que eu vou mostrar já pra vocês. Vou arrematar aqui depois. Cortei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar os meus squares. Lado certo, tá? Não é lado avesso, tá? Vou fazer aqui, ó. Dessa vez, eu vou fazer a minha laçada inicial. E aí, eu vou começar no de cima. Ó,
Tá os 3 aqui. Vou fazer aqui um baixíssimo. Ó, baixíssimo com esse ponto. Laçada na agulha, venho aqui nos 3, o do meio, e faço um meio ponto alto. E assim eu vou caminhando do mesmo jeito. Depois eu arremato aquele fio ali também, ó. Ó. Fazendo a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer isso aqui até lá do outro lado, e aí eu vou deixar um pedaço de fio pra gente poder já emendar na nossa manga. Vou fazer essa mesma emenda? Não, vou fazer a emenda que eu fiz no casaco todinho, tá? Que eu não vou fazer mais aumentos, não, de pontos altos, não. Ó, esse caso aqui é meio ponto, né? Eu desenrolei o negócio na mão. Então, gente, eu vou chegar até ali no final e já volto, né? Pra mostrar como que vai ficar. Ó, chegamos aqui, eu vou cortar o fio e vou deixar ele um pouco maior pra eu poder colocar ele ali na manga, peraí. Vou cortar um pedacinho assim maior. Pronto. Então, aqui a gente vai ter esse pedacinho aqui. Como que nós vamos colocar, gente? Isso aqui vocês dão sempre uma esticadinha pra ele ficar certinho. Ó, a gente vai pegar agora a manga. Ó, não é esse pedaço, não. Vou pegar o outro pedaço. Gente, o casaco fica grossinho, né? Fica uma delícia. Ó, a gente vai pegar essa manga aqui e colocar aqui. Porém, a gente vai fazer isso do lado avesso, como a gente já tava fazendo. Vou virar o meu casaco, como a gente tava fazendo nessa parte aqui, né? Tô olhando ali onde eu... Ó, onde eu arrematei aqui com a cola. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Centro aqui, ó, aonde fica o ombro, a gente vai deixar certinho aqui, ó. Aqui a gente vai certinho, tá vendo? E a gente vai colocar esse aqui também no meio. Isso aqui vai encaixar aqui, porque a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de pontos. Então, agora que você colocou esse aqui no meio, ó, você vai colocar ele aqui. Então, é sempre bom você pegar... Gente, deixa eu tirar esse aqui, que eu tô carregando meu celular, ó. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai colocar um ponto aqui já marcado, pra você não se perder e deixar ele aqui. Essa outra parte é a mesma coisa. Você não precisa estar certinho, não, tá, gente? Se você quiser contar e tudo, você pode contar, mas não precisa estar certinho, não, ó. Coloquei aqui, então eu já sei que aqui vai estar certinho, que isso aqui vai ficar na parte daqui do meu braço, ó, tá? E aí, agora, a gente pega o nosso fio, que tá lá do outro lado, agora eu posso virar tranquilo. Deixa eu colocar esse casaco ali pra cima. E trazer isso aqui pra vocês verem. Eita, que até eu desfiz o negócio. Ó. Deixa eu ver aqui, tá certinho aqui, tá certinho aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá, agora a gente vai pegar aqui a nossa agulha e vai fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo pra poder colocar um square com o outro. Ó, deixa certinho, pra não ter problema. Aqui vai ser aqui no meio, ó. Vamos colocar aqui bem certinho, pronto, é aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar aqui e vou continuar o meu alinhavo como eu tava fazendo nos outros, ó. Quando você... Aqui, ó, aqui tá mais larguinho. Aqui, deixa eu ver se é ponto, aqui aqui, ó, é um ponto alto, tá vendo? Então, eu uso 2 pontos, ó. Fiz em um, já vou fazer o outro aqui, ó. Agora, aqui é ponto, ó. Era um ponto alto de lado, vocês estavam aqui, aquele meio ponto que a gente fez. Eu uso 2 laçadas dali de cima, ó. E aí, eu vou fazendo aqui. Agora, eu vou pegando uma com a outra. Quando eu pegar ponto alto de lado, eu uso 2. Ao contrário, não, ó. Quando tiver assim o normal, a gente vai colocando um equivalente ao outro, ó. Peguei a laçadinha de cá com a laçadinha de lá e vou alinhavando normal, como a gente tava fazendo, ó. Aqui, ó. Tá vendo?
Ó, aqui eu até peguei certo, ó. Vou pegar essa daqui. Cadê a outra? Esse aqui daqui, não. Então, esse aqui é aqui, ó. Pronto, peguei. E aí, eu vou circulando, gente. Agora, assim, ó. Vou circulando, pegando essa. Aí, a gente pega a próxima. Toma cuidado, que às vezes você pode se confundir, mas é só você olhar ali, igual eu olhei, tá vendo? Da onde eu acabei de colocar, ó. Acabei de colocar nessa, então eu vou na próxima. Tá vendo? Não é difícil. Vou chegar ali no outro canto pra mostrar pra vocês que eu pego duas vezes. Ó, peguei aqui. Essa aqui com essa aqui. Ó. Aqui tá coisa, eu vou aproveitar e vou esconder o fio. Esse eu já peguei, então vou pegar esse com esse aqui. Pronto. Ó, vou continuar girando aqui. Aqui, ó, é aqui com esse aqui. Fiz. Agora, aqui, ó, eu tenho um ponto alto, tá vendo? Pego ele aqui, ó, faço um e venho de novo nele. Você pode pegar até na laçada dele ali, ó, e faço dois, ó, tá vendo? E aqui, agora, a gente segue fazendo o nosso trabalhinho normal. E eu vou aproveitar e vou já arrematando esse fio que tá aqui, ó. E assim a gente vai fazendo. Peguei aqui, vou pro próximo aqui. E vou aproveitando já, arrematando esse fio aqui, colocando ele escondendo. Depois eu posso colocar um pouquinho de cola. E assim, gente, eu vou fazendo até lá do outro lado, ó. Aqui, peguei, vou pegar no próximo, pego aqui. E assim a gente vai fazendo. Vou fazer o meu aqui, ó, que é a mesma coisa, não tem necessidade de eu ficar aqui junto com vocês, fazendo. E agora, vamos lá, na hora que eu terminar aqui, ó, vai dar certinho, gente, tá vendo, ó? Fica certinho. Se sobrar um, você coloca dois no mesmo lugar, que também não vai fazer diferença, não. Depois que eu fizer esse aqui, ele vai ficar... Deixa eu pegar aqui, ó, o outro lado que eu já fiz. Ele vai ficar assim. É muito casaco, né? Então tá. Vamos lá. Ele vai ficar assim. Peraí. Ele vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, ó, vai ficar no braço, como eu falei. E fica assim o acabamento. Agora, eu vou fazer mais 2 squares e vou fazer a mesma coisa. Fazer o mesmo alinhavo pelo lado do avesso para colocar os dois juntos. Aí, depois eu volto aqui para mostrar para vocês o acabamento que nós vamos fazer, tá? E aqui os squares, você vai sempre dando uma esticadinha para ele ir acertando e ficando mais quadradinho, tá? Se você tiver uma placa de blocagem, vai ser excelente. Melhor do que ficar fazendo o que tá fazendo aqui o meu. Mas depois ele cede, tá? Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Amores meus, olha só. Fiz aqui, eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito aqui em cima, coloquei essa extensão aqui e emendei uma na outra e agora com a mesma quantidade de pontos, né? A gente, com exceção desse lugarzinho aqui que a gente fez a mais. Olha, gente, o que eu fiz na minha unha, coisa horrível. Mas vamos lá. Então, eu fiz aqui, fiz de um lado, fiz do outro. Nós ficamos... Nossa, o casaco ficou pesado. Pera aí, gente. Aqui, ó. Ficamos aqui... com essa parte aqui, pronto. E a nossa manga tá assim. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando que a gente tem que esticar o square. Se eu tivesse uma placa de blocagem, ele ia ficar muito melhor, repetindo. Mas depois a gente pode dar uma esticadinha nele. Nessa parte aqui do final, pra mim, gente, ficou certinho aqui pra mim, tá? Então, acabei aqui e vou fazer somente um arrematezinho aqui no finalzinho de pontos baixos, somente isso. Vou começar por aqui, ó, pra gente fazer um acabamento ali. Vou fazer só isso. Ai, Ju, pra mim, ó, uma correntinha e vou seguir aqui fazendo pontos baixos. Pra mim ainda ficou curtinho, eu tenho os braços mais compridos, não tem problema. Você vai fazer aqui mais umas 2, 3 carreiras, pode fazer uma carreira de ponto alto, finalizar com um ponto baixo, entendeu? Até chegar no ponto que você precisa ali no seu braço, tá? Então, ó, vou fazendo aqui, ó, só
pontos baixos mesmo, com a mesma agulha número 6, não vou trocar de agulha. Ó, por aqui todinha, aqui, ó, aonde eu fiz o acabamento aqui, ó, eu procuro direitinho e vou, ó, fazendo o acabamento do meu fio aqui também. Aqui, ó, aqui eu tenho ponto alto de lado, ó, eu faço um aqui, dá pra fazer um outro aqui nesse início, e assim a gente vai fazendo, ó. Aqui não é ponto alto, meio ponto, né? Não é ponto alto, não é meio ponto. Vou fazer outro aqui, fiz 2? Não. Ó, aí aqui eu já posso seguir fazendo um pelo outro, aqui, ó, um em cima do outro e ainda escondendo esse fiozinho, ok? Vou fazer os meus pontos baixos aqui por toda a volta, fazer o meu acabamento, e aí a gente vai pra gola, pro acabamento da gola agora, e é a parte final do nosso casaco. Gente, eu tô doida pra vocês verem como que isso aqui tá ficando. Tá ficando surreal de lindo. Vocês já viram, né, na foto? Eu que não vi ainda, que tô aqui fazendo, gravando. Então é isso, vou terminar aqui e já volto. Bom, agora vamos pra nossa gola. Gente, eu tinha pensado numa gola... Mas primeiro vamos aqui, vamos fazer essa parte aqui. Olha só, como esse square aqui, ele vai abrindo, vai cedendo, né? Você pode passar um baixíssimo aqui pra ele encolher e não ficar abrindo, tá? Ou você pode passar uma linha aqui também e arrematar ela de um lado e do outro. Eu vou pegar e vou fazer o baixíssimo aqui pra gente poder ter segurança aqui desse negócio, pra ele não ceder mais, porque senão ela vai ficar caindo. Ó, vou fazer aqui, vou fazer uma correntinha aqui. Isso aqui depois eu... Não, peraí. Vocês estão vendo, gente? Peraí. Vou fazer aqui um nó inicial e vou deixar esse fio para depois, que aí eu pego e... Nossa, fiz o nó inicial lá na cadeia, né? Ó, pronto. Fiz o nó inicial aqui. E vou começar aqui da minha ponta do casaco, que é naquele ponto do meio aqui, ó. Vou fazer um baixíssimo. E vou fazer baixíssimo por toda aqui essa carreira, ó. Baixíssimo. Ele vai ficar mais, ele vai ficar mais grosso aqui pra gente pegar? Vai. Porém, ele vai dar uma segurança aqui nessa parte de trás pra ela parar de ficar cedendo, ó. Ele vai segurar isso aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui baixíssimo até chegar ali do outro lado. Ó, chegamos aqui no nosso ponto, peraí, cadê ele? Tá aqui, baixíssimo. Vou vir aqui no meio também baixíssimo e vou vir lá naquele nosso ponto baixíssimo, pronto. Fiz baixíssimo do lado ao outro, vocês viram que aí segurou, ó. Segurou essa parte de trás aqui, ok? Tá. Agora, eu vou dar a volta aqui, vou fazer uma correntinha, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer pontos baixos até dar a volta todinha nesse casaco, ó, pontos baixos. Vamos fazendo pontos baixos, vou dar a volta todinha, vou marcar aqui aquele primeiro ponto que eu fiz um ponto baixo, eu vou marcar ele, pra ele não se esconder aqui onde foi que eu comecei, ó. Fiz aqui, ó. Aqui foi meu primeiro ponto baixo. Gente, eu vou dar a volta mesmo. Vou dar a volta por todo o casaco de ponto baixo. Quando eu chegar aqui, ó, eu mostro pra vocês como que a gente vai pegar em pontos baixos aqui pra poder terminar aqui, tá? Aguenta aí que eu já volto. Olha só, gente, chegamos aqui no cantinho, eu vou mostrar como que eu fiz pra vocês, ó. Lembrando daqueles nossos 3 pontos. Cheguei aqui naquele do meio, eu fiz um ponto baixo. E aí, pra ficar pontudinho, eu fiz meio ponto e volto a fazer um ponto baixo. Desse jeitinho aqui, pra ficar essa quininha aqui, tá? E vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá no outro canto, fazer a mesma coisa e subir pra gente poder fazer a nossa gola, tá? Ó, opa, deixa eu puxar aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Ok? Então, vou seguir fazendo e já volto. Bom, gente, ó, chegamos aqui é onde a gente tinha começado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó, aonde eu fiz aqui, vamos pegar todo ele, ó, ó, que a gente vai forçar mais ainda um pouquinho, ó. Vou
trazer esse aqui, ó. E vou pegar ele todinho, ó, com o baixíssimo junto com o ponto alto aqui, ó, peguei todo ele, tá vendo? Porque aí a gente vai conseguir segurar bem essa parte de trás, ó. Tô pegando toda ela, ainda tô juntando o meu fiozinho, ó. Pronto. Peguei aqui, ó. Vou pegando aqui, ele vai ficar um pouquinho mais grosso, porém, isso aqui vai segurar bem a nossa parte ali da gola, tá? Ó, vou fazer até aqui. Eu vou fazer, eu vou arrematar o meu fio. Aqui, ó, cheguei aqui, fechei. Eu vou puxar o meu fio e vou arrematar aqui. Vocês podem arrematar assim. Então, vou chegar aqui agora e vou fazer esse arremate. Bom, gente, agora eu marquei aqui, ó. Desse conjuntinho de 3 pontos aqui, ó, né? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, peraí. Marquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Marquei na mesma direção, ó. Que tá o outro, tá o outro. Marquei aqui, dividi certinho, tá certinho aqui. E agora, nós vamos fazer essa primeira gola aqui, tá? Marcada essa primeira gola, eu vou começar pelo lado de cá. Deixa eu ajeitar isso aqui. Lembrando que a gente tá aqui com todos os nossos pontos baixos. E agora, a gente vai começar essa nossa gola. Gente, esse casaco tá tão grande. Tá até difícil de colocar aqui em cima. Então, vamos lá. Vou pegar o meu fio aqui. E a minha agulha. Vou fazer aqui o meu nó inicial. Vou vir aqui na minha marcação. Que eu já tirei, né? Aqui, ó. Laçada na minha agulha e vou vir fazendo aqui um ponto alto. Pronto. Fiz aqui isso aqui, depois eu faço o acabamento. Vou vir fazendo ponto alto até lá do outro lado, aonde eu fiz a minha outra marcação. Tá? Assim mesmo, ó. Ponto alto sobre cada ponto aqui da base. Ó. Assim. Ok? Ó. Sem mistério. Somente ponto alto. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar lá do outro lado e já volto. Vou aqui virar o meu trabalho. Vou vir aqui dentro, ó. Vou fazer tipo um ponto baixo e subir uma correntinha, 2 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Assim mesmo. Vou fazer carreiras de ida e volta para essa gola. Aqui a gente já tá com 2 carreiras. Eu vou voltar na terceira carreira, fazendo 3 aqui, vou testar para ver se tá do tamanho que eu quero. Já volto para falar com vocês. Então, a ida e volta, vocês já sabem fazer, né? Então, vai fazendo a de vocês aí. Façam 3, já tô na segunda, vou pra terceira e já volto. Olha só, gente, cheguei aqui, ó. Tinha feito as 3 carreiras. Fui lá experimentar, achei que 3 ficou muito pequenininho, então vou fazer mais uma, 4. Mas a 4 vai ser suficiente, tá? Vou fazer aqui a minha quarta... Fazer minha quarta carreira e já volto, tá? Então, ficou assim, 4 carreirinhas de ponto alto. Vou e vou voltar. Aliás, já vim, vou voltar e já volto. Olha só, gente, fizemos aqui, então, vou fazer uma correntinha, vou puxar e vou arrematar o meu fio, tá? Agora, nós vamos fazer a outra parte da gola. Bom, aqui nós estamos com a nossa golinha aqui, tá? E agora, nós vamos fazer a outra parte da gola.
A outra parte da gola... Peraí, deixa eu ver aqui onde eu tô, gente. Peraí, deixa eu me situar onde eu tô. Ah, tá. Nós estamos aqui, ó. Então, aqui é uma das golas e agora nós vamos fazer a outra gola aqui. Vou fazer de um lado e o que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, ok? Vou fazer um lado aqui e já volto para poder falar com vocês quantos que eu fiz pra gente poder fazer igual. Então, vou fazer um teste primeiro e já volto. Aguenta aí. Peraí, é rápido. Vamos lá, gente. Olha só. Fiz aqui de um lado, agora a gente vai fazer do outro. Nossa, eu saí derrubando tudo. Quem manda o casaco ser grande? Ó, fiz aqui esse lado, agora eu vou fazer do outro lado. No caso desse aqui, gente, eu comecei de baixo pra cima, tá? Já vou explicar pra vocês, até chegar aqui. Nesse caso, eu tô do lado de cá, ó. Do meu lado esquerdo, ó, do meu lado esquerdo, eu vou começar aqui de cima para baixo. Mas não vai ter diferença, vai ter diferença só do ponto que você vai fazer, mas dá no mesmo, é só fazer ao contrário depois, tá? Vou começar aqui do mesmo jeito que se você viesse de lá de baixo até aqui em cima, onde você ia parar. No caso aqui é onde a gente vai começar. Vou fazer aqui o meu nó corrediço. Fiz aqui meu nó corrediço e vou começar com um ponto alto. No caso aqui, aonde eu terminei a minha gola, é onde eu vou começar com um ponto alto. No caso, se você vier lá de baixo para cima, você vai parar aqui, aonde você começou a outra gola, tá? Vou fazer aqui um ponto alto. Esse ponto vai ser 1. Depois eu vou fazer 2, 3. Vou fazer 24 pontos, 4, vou fazer 24 pontos altos, que vai dar mais ou menos lá na minha cintura. Vou fazer aqui os meus 24 e já volto, ó. Desse jeitinho aqui. 23 aqui e 24. Bom, fizemos 24 pontos altos. Vou marcar o meu ponto alto, o 24º ponto alto. Vou marcar ele aqui pra gente não perder ele, tá? Ó, marquei. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer meio ponto alto até chegar lá na ponta de lá. Na nossa ponta aqui, ó. Nessa pontinha que nós fizemos aqui, ó, nessa quininha, nós vamos fazer o último meio ponto aqui no do meio. Lembra que a gente fez um ponto alto, um meio ponto e um ponto alto? Nós vamos parar naquele meio ponto aqui. É aqui que nós vamos parar com um meio ponto alto. Nós vamos fazer até lá embaixo. Repetindo, se você estiver começando de baixo para cima, você vai fazer meio ponto até faltar 24 pontos altos. Lembrando que você vai parar aqui, onde você começou aquela gola, tá? Aquela outra golinha. Então, é só isso, tá? É só isso. Eu vou fazer 4 carreiras de ida e volta. Aonde tem meio ponto, eu vou colocar meio ponto. Aonde tem ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Por que que eu estou marcando aonde está o ponto alto? Para você não se perder, para não se confundir, porque assim, ele fica diferente, mas tem gente que se confunde. E aí é melhor, ó, marcar aqui. Quando eu voltar, eu vou voltar em meio ponto alto. Aí eu vou chegar, parar aqui e vou começar a fazer ponto alto. Marco o meu de novo e vou fazer até aqui. Cheguei aqui, eu vou voltar. Eu vou fazer isso por 4 vezes, ó, gente, igual eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras. E aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, como que você vê aumentando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui tá meio ponto e aqui tá ponto alto, tá? Essa é a nossa carreira de agora. A gente vai fazer carreiras de ida e volta 4 vezes. Vou fazer o meu e já volto. Bom, gente, cheguei aqui, ó, fiz as minhas 4 carreiras, igual eu falei, fui fazendo meio ponto, depois um ponto alto. Eu vou chegar aqui, ó, cadê minha agulha tá aqui? Vou chegar aqui e vou arrematar esse fio, tá? Não vou continuar daqui não, porque se eu continuar daqui, eu vou estar do lado avesso da minha peça, e não é o que eu quero, ó. Então, eu vou deixar aqui esse fio, depois eu vou arrematar ele. Então, gente... Bom, gente, pensando aqui, vamos lá.
Eu estou aqui com o meu lado, no meu lado certo. Eu vou virar assim. Pensando nesse caso, eu poderia ter continuado aqui, porque eu quero que o meu ponto baixo, eu vou fazer pontos baixos agora aqui, eu quero que esse ponto baixo fique pra frente do meu trabalho. Olha só, minha unha quebrou. Pra frente do meu trabalho. Então, se eu quero que ele fique pra frente, eu vou começar ele assim, ó, pelo lado avesso mesmo, o meu trabalho, pra poder chegar lá e ficar o ponto viradinho assim pra todo mundo ver. Aqui, ó, nesse início, eu vou começar com pontos baixíssimos. Vou pegar aqui, ó, e não tem problema. O ponto baixíssimo, ele vai ficar pelo lado avesso, não tem problema. Ele dá uns pontinhos aqui na frente e fica bonitinho, tá? Então, vou chegar aqui, ó, vou pegar na ponta do meu ponto aqui e vou fazer baixíssimo. Isso assim, gente, ó, do lado avesso mesmo, ó. Vou vir aqui, peraí. Pegando os pontos aqui, ó, e começando aqui baixíssimo. Depois esse fio aqui eu vou arrematar. Ó, baixíssimo mesmo e fazendo do lado avesso, porque aqui do lado de cá ele vai dar a firmeza que eu preciso, que eu quero aqui no meu casaco. E vai ficar bonito também, e aí eu vou conseguir dar a volta toda pra fazer essa parte aqui, ó. Então, a gente vai aqui fazendo baixíssimo, lembrando que eu estou fazendo pelo lado avesso mesmo, você vira aí o seu casaco, pra gente poder fazer os pontos baixos aparecendo ali na gola, ó. Vou fazer baixíssimo até chegar naquele ponto alto que eu comecei a fazer ali, naquela carreira de ponto alto, ok? Vou fazer aqui, ó, vai ficando assim. E do lado de cá vai ficando assim, ó. Ele vai ficando bonitinho também, tá vendo? Vou fazer até o ponto alto e já volto. Bom, cheguei aqui, vi o ponto alto, agora a gente vai começar a fazer assim, ó. Vou fazer uma correntinha e aí no ponto alto eu vou fazer um ponto baixo, assim mesmo. Se você tiver dificuldade de descobrir onde tá o ponto alto, conta 24. Lá da ponta até aqui que você vai descobrir cadê ele, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, agora pontos baixos em cima de cada ponto alto, ou seja, 24 pontos baixos. Ó, vou fazer aqui até minha pontinha ali. Chegando na pontinha, eu volto. Ficando assim. Chegando aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Vou fazer nessa quininha aqui um meio ponto e de novo um ponto baixo. Pronto. Fizemos aqui uma quina. Aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nessa base aqui, mais um ponto baixo, 2. Entre um ponto e outro, mais um 3. Ó, vamos fazendo aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó, 4. Mais aqui no meio, 5, entre um aqui, ó, 6, 7. Aproveitei e fui arrematando os fios, você viu, né, gente? 7 e venho aqui nesse cantinho, faço 8, pronto. Tá vendo? E daqui eu já passo lá pro outro lado. Venho aqui, ó, vou fazer um. Aqui entre um e o outro, mais um, 2. Acho que eu posso cortar esse fio também, chega de esconder. 2. Ó, venho aqui, 3, mais um, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui, ó, 7. E aí, aqui, ainda tem mais um aqui, ó. Aqui eu fiz 8 contando depois daqui, né? 8. Fiz um aqui, não é isso? Pronto, 8. Fiz, não foi? Deixa eu ver. Depois desse aqui eu fiz 1, 2, foi. Então, eu fiz 8 aqui e agora aqui na pontinha desse aqui eu vou fazer um ponto baixo, um meio ponto e um ponto baixo. Pronto, fiz o cantinho também, ó. E deixei eles do mesmo tamanho. Vou continuar aqui fazendo ponto baixo por toda a carreira, aqui, ó, da parte de trás também da gola.
Vou chegar lá na pontinha de lá e vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Eu vou chegar lá e trago pra vocês, e venho aqui pra vocês verem, ó. Tá? Vou chegar lá na ponta e já volto. Ficando assim. Esse aqui eu teria que fazer esse ponto aqui em cima da correntinha, mas eu não fiz. Deixa eu voltar aqui. Ó, esse fio, eu falei a respeito de desmanchar, tá vendo? Ó, se você tiver cuidadinho, ó, você desmancha tranquilo. Eu vou deixar essa parte aqui pra vocês verem. Que eu fiz ali, eu deixei, mas eu tô achando que ele não vai ficar pontudinho o tanto que eu quero. Que a correntinha, ela tava muito larguinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fiz aqui 8 pontos. Aí, eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Na correntinha, ao invés de eu vir em cima desse ponto que eu venho na correntinha, um ponto, um meio ponto e um ponto naquela correntinha. Pronto. Ele vai ficar mais bicudinho. E aí, eu venho aqui em cima do ponto baixo, do ponto alto e faço um ponto baixo. Ficou melhor. Tá vendo? Ó, ficou mais pontudinho, ficou mais bonitinho. Então, ó, eu vou fazer até ali do outro lado e já volto. Peraí. Ó, cheguei aqui na pontinha, a mesma coisa. Fiz um ponto, vou fazer um meio ponto e um ponto de novo. E aí, eu desço com 8 pontos baixos, chego aqui, faço 8, faço de novo e venho fazendo ponto baixo até acabar os meus pontos altos, ou seja, 24 pontos altos eu vou fazer ponto baixo em cima. E depois, gente, eu termino com baixíssimo até lá na pontinha. Não tem mais segredo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro, ó. Já tô com 2 aqui, tô aproveitando, já tô escondendo o fio, ó. Tá vendo? Vou contar aqui 8, vou passar pro lado de lá, a mesma coisa, tá? Vai fazendo de vocês aí a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer do outro lado. Ah, já volto. Olha só, gente, cheguei aqui, fiz os baixíssimos e aqui agora eu vou arrematar o meu fio. Ó, você pode colocar botão nessa parte aqui, ó. Você pode colocar botão, que fica bonito. Eu vou tentar ver se eu tenho um botão ali, se eu vou colocar botão ou não. Etiqueta, gente. Etiquetas AP Mundo Laser é a indicação que eu tenho pra vocês. Pra quem não sabe, meu marido é dono do AP Mundo Laser. Eu tenho etiquetas variadas. Tem essa daqui dourada que eu gosto bastante. Vou deixar aqui a AP Mundo Laser pra vocês. Tem o site, tem o Instagram, tem a Shopee, tem tudo aí. Tem o WhatsApp que eu deixo aí na tela também. Essa daqui é uma etiqueta de couro sintético dourada, mas para esse tipo aqui, eu acho que eu ainda prefiro a de couro caramelo, que eu acho que a minha acabou. Não tem aqui, tem essa aqui de aço escovado, tem acrílico espelhado, ó, também. Eu tenho vários tipos de etiquetinhas, só que agora a minha a caramelo não tá aqui. Olha só, aonde eu colocaria essa etiqueta aqui para um casaco tão grosso, tão coisa? Eu, honestamente, colocaria aqui, ó, na parte da gola, na parte de trás, para não tirar, para não ficar destacando mais do que o próprio casaco, tá? Então, eu colocaria aqui na parte de trás, para sua cliente saber que foi você, ter ali a sua marca, tudo certinho, mas não tem necessidade da gente fazer da nossa cliente um outdoor. Eu colocaria aqui, mas você pode ficar à vontade, existe umas assim, ó, que é 2x6 ou 1,5x6, que normalmente eu coloco um buraquinho aqui e também faço assim, ó, enganchada. Que também pode ser uma opção. Coloco, às vezes, a minha logo aqui, eu tenho uma logo redondinha, e às vezes eu coloco aqui assim, ó. A logo vem marcada aqui, ó. Sabe? Também fica bonitinho. Então, a minha indicação é essa daí, a AP Mundo Laser. Eu vou fazer os meus arremates, vou fazer tudo. Vou deixar aí um vídeo de eu usando esse casaco, porque não tem como eu mostrar pra vocês ele aqui, porque ele está enorme. Vou deixar um vídeo. Agradeço você que ficou aqui até agora. E até a próxima invenção de moda.
Oiê, tá chegando o inverno e pra mim é a época mais chique do ano. Aprender um cachecol simples e rápido de fazer? Então vem comigo! A deixa era pra jogar o cachecol não na minha cara, né, produção? Mas tá tudo certo. Esse é o cachecol que nós vamos aprender. Bom, repetindo uma peça chique, rápida e muito fácil de fazer. E assim devolvemos o cachecol com o mesmo amor e carinho que a produção mandou pra gente. E bora de passo a passo. Para esse trabalho, nós vamos utilizar o fio felpa da Têxtil Piratininga na cor macadâmia e a agulha de crochê número 7. Para iniciar o nosso trabalho, a gente vai começar com o nosso anel corrediço. Ó, a gente vai fazer o anel, esse fio, ele tem uns gruminhos, então você vai com carinho ali, ó, e você vai conseguir direitinho fazer o seu primeiro nó. E depois a gente vai seguir uma sequência com 15 correntinhas. Pode fazê-la bem frouxinha assim que vai dar certo. 15 correntinhas prontíssimas. Nós vamos fazer nessa 15ª correntinha mais 2 correntinhas que vão equivaler a um ponto alto. Aí na 4ª correntinha a gente vai seguir fazendo pontos altos. E seguir essa sequência de pontos altos sobre cada correntinha da base. Prontinho. Ficamos aqui com os nossos 15 pontos altos. Viramos o nosso trabalho. Nesse primeiro ponto alto, a gente vai fazer aí um ponto baixo e fazer uma sequência de 2 correntinhas que vai equivaler um ponto alto. E seguir a sequência de ponto alto sobre ponto alto. Para esse cachecol, vamos fazer sequências de idas e voltas até chegar no tamanho desejado. Eu gastei 2 novelos. Vou subir a minha sequência aqui até dar 2 metros e já volto. Prontinho. 2 metros em carreiras de ida e volta, ao todo 66 carreiras no meu ponto. De largura ficou com 18 centímetros e, repetindo, 2 metros de comprimento. Agora vamos para a franja desse nosso cachecol, que eu acho que é o que dá todo o charme nessa peça. Aqui nesse cantinho a gente vai fazer um ponto baixíssimo e depois uma correntinha. Nesse momento a gente vai puxar e ir a argola até o tamanho que você precisar fazer. Eu aqui optei por essa minha caixinha de costura e ela tem mais ou menos 19 centímetros, ó. Então é ali que eu vou medir. É muito mais fácil ter como base uma caixinha, alguma coisa para você ir medindo ali mais rápido. E agora a gente vai enrolar. Eu enrolei por 20 vezes. Fui fazendo esse mesmo movimento por 20 vezes. Enrolou 20 vezes, você vai ali no mesmo lugar que você tinha feito o baixíssimo para iniciar, você vai fazer outro baixíssimo para fechar essa franjinha. Aí você ajeita direitinho, ó, puxa certinho e ela vai enrolar já naturalmente. E a gente vai seguir essa sequência. Vou fazer um baixíssimo de novo no próximo ponto, fazer uma correntinha, esticar o fio, medir na caixinha, enrolar por 20 vezes. Voltar onde você fez o baixíssimo, fechar ali a sua franjinha com o baixíssimo, ajeitou ela, pula para o próximo ponto, faz um baixíssimo, uma correntinha e segue fazendo a mesma sequência. Ao todo, nós vamos ficar com 15 franjinhas. Faça dos 2 lados e pronto. Um cachecol rápido, fácil e chiquérésimo para você fazer neste inverno. Eu sou Juliane Tassi, dos canais Juliane Tassi Ateliê, e até a próxima invenção de moda.